Obrigado. Bom dia a todos. Iniciamos o nosso terceiro dia da conferência sobre a situação mundial aqui no Colégio Interamericano de Defesa. Então, tenho a satisfação de apresentar o Brigadeiro do Ar José Wagner Vital, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais da Força Aérea Brasileira, com a palestra Perspectivas para o Uso do Espaço. Nos primeiros 45 minutos, estaremos transmitindo na plataforma Zoom e também através do live stream na internet, e seguindo a política de liberdade acadêmica do Colégio Interamericano de Defesa. Durante o período de perguntas e respostas, a transmissão do live stream será interrompida. A biografia do Brigadeiro Vital está disponível no nosso booklet, foi amplamente divulgada a todos os participantes da conferência. E, Brigadeiro, a nossa classe 60 é formada por 53 estudantes de 16 países do nosso hemisfério, que a partir do momento está à sua disposição. Muito obrigado por participar da nossa conferência. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade de colocar essas ideias em discussão. É uma oportunidade muito rica e que eu espero que a gente possa evoluir juntos nas perguntas e respostas no final, porque, afinal de contas, nós estamos sempre aprendendo e essa área é muito nova para todos nós. Eu acredito que estamos no início de uma grande caminhada, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva de uso do espaço. A ideia é para que os participantes dos nossos 16 países eles possam formar uma visão estratégica das áreas de defesa, segurança, por que não dizer diplomáticas, e as possibilidades de desenvolvimento econômico, incluindo oportunidades para a cooperação regional e multirregional. Eu vou falar rapidamente sobre aplicações espaciais, de uma maneira relativamente superficial. Vou comentar também aspectos do mercado, né? Fabricantes, para onde está caminhando, qual é a tendência, e a parte econômica. Também vou falar um pouco sobre a tendência, as perspectivas militares de uso do espaço e algumas oportunidades para a cooperação internacional. Essa palestra, como ela é voltada para o futuro, né, para as perspectivas, então eu não vou abordar muito a visão anterior do espaço, né, que até os anos 2000, um pouquinho antes, a visão desde a década de 60 de uso do espaço, eu estou falando isso globalmente, apenas para o bem da humanidade, né? Haviam algumas atividades militares, mas eram esporádicas, só na área da aplicação, não envolvia preparo, e não havia assim um envolvimento econômico direto. A parte econômica era apenas um spin-off da área espacial. Nessa apresentação, eu vou falar da nova dimensão econômica, né, e comercial que o espaço está tomando, isso é uma mudança de visão, e da dimensão militar também, que nos Estados Unidos ela começou a mudar na década de 80, mas se consolidou praticamente agora, em 2019, com a criação da Space Force, que é a visão militar, do uso militar no espaço. Então, sobre as aplicações. Na área de sensoriamento remoto, né, alguns equipamentos, satélites que possuem sensores ativos ou não, eles são utilizados para sensoriar a superfície da Terra, né, de tal maneira que esses satélites radar, satélites ópticos ou de análise de sinais, eles são utilizados para regulamentação do crescimento das cidades, planejamento urbano, né, acompanhamento de barragens, de mineração, monitoramento das barragens, situação de segurança, combate a incêndios florestais, identificando focos de incêndio, envolvimento no monitoramento das atividades marítimas, tanto as ambientais quanto o acompanhamento do tráfego marítimo, mineração, agricultura, o suporte à agricultura de precisão e acompanhamento de safras, etc.
e preservação da cultura, de acervos culturais, dentre diversas outras aplicações. Na área de sensoramento remoto, ainda, os serviços prestados às sociedades, eles estão de uma maneira geral, envolvidos em defesa marítima, né, o monitoramento ambiental marítimo, mudanças do meio ambiente, gerenciamentos de risco, defesa territorial e monitoramento da área seca, terrestre, né, das terras, monitoramento de sistemas críticos e ajuda humanitária, né, principalmente em situações de catástrofe, né, ou de pandemias, etc. Eu vou pegar aqui como exemplo de sistemas satelitais, né, algumas aplicações básicas, né, 4 aplicações. Vou começar pelos geoestacionários, satélites geoestacionários de comunicação. Aqui eu tenho um exemplo de um satélite brasileiro, que é o SGDC, que dentro do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, que é o Programa Estratégico da Defesa do Brasil, esse satélite ele compõe a constelação Calidris, né, que é a constelação de satélites geoestacionários, cuja missão primária é comunicação, é a missão de comunicações. Então, aqui a gente observa que com esse tipo de satélite é possível se prestar serviços de internet em banda Ka, né? Essa figura, opa, voltou aqui. Essa figura aqui da primeira da esquerda para a direita, em que vários spot beams, né, são mostrados. Nós também temos o serviço da comunicação militar em banda X, tem vários modos de operação, um deles pega a cobertura nacional e o outro uma cobertura regional que nos ajuda a cumprir nossas missões no Atlântico, né, América do Sul e parte da costa leste e Caribe. Também nós temos a constelação Atícora, que ainda está sendo implementada, e que nós temos satélites de órbita baixa para uma constelação permitir comunicações táticas, e coleta de dados de sensores no solo, e assim. Esse exemplo aqui é um exemplo simples, com 4 satélites, numa faixa equatorial, prestando algum serviço de coleta de dados ou comunicação tática ponto a ponto. A diferença das aplicações desse satélite para a anterior é que, na anterior, o SGDC, ele está a 36 mil quilômetros de altitude. Então, é uma aplicação específica. E o satélite ele gira junto com a Terra, mantendo a cobertura dele sempre em cima de uma mesma região. E nesse daqui, não. O satélite ele vai estar em torno de 500, 600, 800 quilômetros de altitude, né? E, com isso, ele dá uma volta na Terra aproximadamente a cada 100 minutos. Então, ele consegue cobrir outras áreas, né, para determinadas aplicações. A vantagem desse satélite é que ele permite que você, com equipamentos com menos potência, consiga se comunicar, em comparação ao geoestacionário, que você precisa de um equipamento com mais potência para chegar a 36 mil quilômetros, né? Essa constelação, esse tipo de satélites, eles têm um tempo de vida mais curto, de 3 a 5 anos, o que permite uma evolução tecnológica cada vez mais rápida na reposição das constelações de satélites, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Para esses satélites de órbita baixa, é importante a gente saber que, dependendo da inclinação que ele se encontra em relação ao Equador, né, que ele está girando, você pode ter, por exemplo, aqui um exemplo de baixa inclinação, com 40 graus em relação ao Equador. Essa figura aqui mostra diversas trajetórias de um satélite que esteja a 40 graus, aí dá para se perceber a área que ele cobre, né? A vantagem é que, como ele tem órbita baixa, quanto mais perto do Equador for a inclinação, o satélite ele passa mais vezes por dia na determinada região. À medida que vai se afastando do Equador, ele vai passando menos tempo, né? Vai tendo menos revisita ao mesmo ponto, né?
A figura de baixo mostra uma cobertura polar, com alta inclinação. Ele passa menos vezes por dia, ou menos vezes ao longo de uma semana num determinado ponto, porém, as trajetórias elas cobrem praticamente a Terra toda. Isso aqui ele deve estar em SSO, 98 graus, mais ou menos, de inclinação em relação ao Equador. Então, a gente vê que maior inclinação, menos revisita, porém, maior cobertura. Menor inclinação, mais revisita para quem está na faixa equatorial e, porém, menos cobertura. Então, o ideal, quando se monta uma constelação, dependendo da aplicação, é se utilizar uma composição de satélites em mais de uma órbita. É importante ter essa noção de que não existe um satélite que cumpre todas as missões que se quer. Então, não só por questão de equipamento, de carga útil, mas também por questão de inclinação. Então, as missões elas têm que ser planejadas para atender determinada necessidade. Aqui eu vou mostrar um exemplo de aplicação possível de misturando satélites de sensoriamento remoto e de comunicações para uma atividade de combate a um ilícito, por exemplo, pistas clandestinas, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um sensor radar da constelação Lessônia, do PESE, que detecta um alvo, passa informação pelo satélite de comunicações, que desloca uma corveta, né, uma fragata para combater. No outro caso, um satélite óptico, ele detecta uma pista clandestina no meio da Amazônia, comunica usando o satélite, e também é utilizado para designar um vetor para neutralizar aquele ilícito, né? Aqui uma outra situação, uma combinação das constelações Cálidres e Atícora, né, de tal maneira que a gente consiga melhorar a malha de comunicações, a rede de comunicações em território, para comunicações táticas, estratégicas, comando e controle. Outra coisa importante é a possibilidade, com o New Space e satélites pequenos, fazer lançamentos responsivos ou sobre demanda, para aumentar, por exemplo, a capacidade de comunicações com satélites pequenos, né, de tal maneira a permitir uma melhor coordenação em situações de incêndio florestal, por exemplo, etc. Esse tipo de lançamento sob demanda, ele, além de você precisar de satélites flexíveis, né, pequenos, né, de órbita baixa, para complementar determinada capacidade, lançadores, que podem ser nanolançadores, mais baratos, e desenhados para serem lançados de maneira rápida, e, de preferência, também sítios de lançamento que permitam essa flexibilidade. Nesse exemplo aqui, nós temos o sítio de lançamento de Alcântara, né, que é o Centro Espacial de Alcântara, usando o rastreio da Barreira do Inferno no Brasil. E essa situação é interessante porque, em Alcântara, nós temos 107 graus de azimuth livre, em que é possível se atingir diversas órbitas, sem contar a existência de uma pista de 2,6 quilômetros, que também permite lançamento a partir de aeronaves. Então, é um sítio bom para essas características de lançamento responsivo. Aqui, nessa apresentação, fica mais fácil a gente observar. Por exemplo, a partir de Alcântara, é possível se atingir os mesmos planos orbitais que conseguimos atingir com o Kodiak, com Vandenberg, Wallops e Cabo Canaveral, e vários outros centros. Então, a gente observa que de Alcântara, a flexibilidade para uma missão de lançamento responsivo ela é bem grande, né, sem a necessidade de ter muitas infraestruturas em mais de um centro, né? Agora, falando um pouquinho sobre os aspectos econômicos, como é que está a indústria, qual é a tendência que nós estamos enfrentando hoje. Para a gente entender um pouco melhor, eu falei de satélites de órbita baixa, satélite geoestacionário, mas eu não falei nada sobre o tamanho deles, né? Então, a tendência atual é do New Space, que a gente chama, é uma exploração do espaço usando equipamentos COTS menores, né, prontos para o mercado, prestação de serviços agregados. Isso, principalmente usando satélites em órbitas baixas, né, para serviços na Terra,
nós temos uma gama de classificação de satélites. Por exemplo, nós temos satélites os small sats, né, os satélites pequenos, nós consideramos de 500 quilos a 180 quilos. Essa classificação é uma classificação que eu retirei da NASA, né, do último relatório da NASA, em que eles fazem essa classificação. Existem outras possíveis, né, depende de cada um, mas essa é interessante. Mini satélites são considerados mini satélites de 180 a 100 quilos. Antigamente, você tem uma ideia, um satélite de 1 tonelada era pequeno, agora não é mais. Aqui nós temos também satélites considerados microsatélites, são satélites que estão entre 10 quilos e 100 quilos. Um exemplo, esse SIG-NSS, né? Nanosatélites são aqueles CubeSats, que são entre 1 quilo e 10 quilos. Os Pocket Cubes, que são os picosatélites, são satélites com menos de 1 quilo, que vão de 100 gramas a 1 quilo. E os chipsets, né, os femtosatélites, eles são de 10 gramas a 90 gramas. Né? E todos eles cumprem a missão para a qual foram desenhados. Aqui nós temos uma tabela e alguns exemplos, não são todos, de vários microsatélites de empresas privadas que já são possíveis de serem atingidos, serem adquiridos, diversas nacionalidades, né? E são satélites da faixa de 10 quilos a 100 quilos. Nós temos aqui, pode ver, da Suécia, Lituânia, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Bulgária, Dinamarca. Essa lista não representa todos os satélites, é apenas um exemplo, né, que eu retirei do relatório da NASA, né, que eu usei como referência de outubro, sobre a fronteira do conhecimento, né, e acrescentei o satélite brasileiro da nossa empresa Visiona, né, que é o VCube. E desses satélites, nós já temos países na América do Sul, por exemplo, que já utilizam. O GomSpace 6U é utilizado pela Colômbia, por exemplo, e a Colômbia, inclusive, está indo para uma versão mais avançada de 12U, em breve vai ser lançada, na constelação de 3 microsatélites deles, né, que é a informação disponível na internet. Aqui nós temos os nanosatélites, que são de 1 quilo a 10 quilos, a maioria deles é um U, né, que a gente chama unidade. Essa unidade U é mais ou menos 10 centímetros por 10 centímetros por 13 centímetros, né? São os cubinhos, né, dos CubeSats, né? Só que, como a classificação aqui é por peso, nós temos, por exemplo, o ITASat-1, que foi um satélite desenvolvido no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica da Força Aérea. Ele é um 6U, porém, ele pesa 8 quilos, então ele está dentro dessa categoria de nanosatélites. E ali nós temos diversos outros exemplos de satélites, nanosatélites de empresas e universidades. E esse daqui, da Alba Orbital, que é uma empresa privada, é muito interessante esse Pocket Cube, porque ele é um satélite com menos de 1 quilo e que possui uma câmera. A resolução dele não está escrita aqui, não deve ser muito boa, porque para você ter uma resolução maior, você precisa de uma lente maior, mas ele tem várias aplicações para monitoramento de grandes áreas, né? Onde a resolução não precisa ser métrica, pode ser maior para pegar grandes faixas. Então, ele é muito interessante essa tecnologia. Da parte de lançadores, nós estamos tendo aqui uma revolução, né? O custo do acesso ao espaço está caindo muito. E os lançadores, eles têm as categorias praticamente de super heavies para lançar várias toneladas, por exemplo, a Starship, que está em desenvolvimento, já foi testada até o protótipo 8, que é o SN8, mas já está em fabricação até o protótipo 17, então esse ano já deve estar funcionando. E a proposta é levar 100 toneladas por 2 milhões de dólares. Isso é muito barato. Isso aí dá 1 quilo em órbita por 20 dólares. Então, isso aí viabiliza muita coisa. Aquelas estruturas que a gente imagina na Lua, em Marte, ou em volta da Terra, estações comerciais, hotéis comerciais em volta da Terra, passam a ser viáveis com essa capacidade gigantesca de carga com preço acessível.
a diferença de preço é tão grande, porque o segundo mais barato aqui é esse Vulcan, da ULA, que é United Launch Alliance, que é Lockheed Martin e Boeing. Ele consegue colocar menos de 30 toneladas, menos de 30 toneladas, o Starship coloca 100 toneladas, e por 200 milhões de dólares. Então, 100 toneladas por 2 milhões de dólares contra 27,2 toneladas por 200 milhões de dólares. Então, você vê que é uma grande revolução. E se a gente quiser ver como esses dois são inovadores, é só comparar o SLS que a NASA está projetando, usando a tecnologia disponível até o momento, sem considerar as tecnologias novas da Starship, ele coloca quase 100 toneladas, mas por 2 bilhões de dólares. Então, a gente vê que a diferença é muito grande, né? Eu tenho aqui um filminho que eu vou mostrar para vocês como isso aqui está perto de acontecer. Deixa eu colocar aqui. A Starship, o teste da SN8, que foi feito agora em dezembro, né? Deixa eu colocar o vídeo primeiro. Deixa eu compartilhar a tela. Share. Ok. Já tá. Ok. Estão todos vendo a tela? Ok. Sim. Vamos ver. Sim, senhor. Let's go for flight. Então, esse aqui é o protótipo da parte superior. Essa aí é a que eles chamam da Starship. Esse teste ocorreu em dezembro. Pode ver que parece simulação, parece videogame, mas esse monstro aí que leva 100 toneladas está subido com 3 motores para um voo de teste. Eles chamam de voo, né, que é apenas um salto. Chegou até 12 quilômetros, 12 e pouco quilômetros, apagou os motores para simular o planeio até o pouso. Testar a capacidade de cada motor individualmente e o controle para chegar na atitude do planeio adequada, utilizando as superfícies aerodinâmicas como se fosse um paraquedista. Ele tem a mesma ideia de um paraquedista planando, né? Ou caindo. Essas superfícies móveis que estabilizam a queda, elas são movimentadas com motores elétricos, os mesmos motores usados nos carros Tesla, porque essa nave aí é Elon. E essa manobra, ela é impressionante. A precisão que ela fez pela primeira vez. Ele simplesmente girou e entrou. Olha só, como é impressionante a precisão da manobra. Infelizmente, nesse teste, o motor não atendeu o último. Às vezes o pessoal na imprensa falou que não, o teste foi um fracasso. Não, esse teste foi um sucesso total. Por quê? Porque eram 6 objetivos a serem atingidos. O último objetivo era o pouso vertical, né? Só que o pouso vertical é tecnologia dominada pela SpaceX. Então, teve um problema de congelamento numa linha de abastecimento de propelente para o motor, e ele apagou, aí não teve energia para reduzir a velocidade. Só que ele já chegou com velocidade reduzida, e dos 6 objetivos, 5 foram atingidos, somente o último. Então, e a SN9 já está pronta para ser lançada nas próximas 2 semanas. Então, a gente vê que tem um alto grau de certeza, né? Isso vai acontecer. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Share.
Vamos lá. Acho que já está funcionando. Ok, voltamos para a apresentação. Todos estão vendo? Não. Não. Deixa eu voltar lá, então. Espera aí. Vamos, screen sharing. Ok. Slides. Share. Ok. Ok. Voltamos agora. Ok. Aqui nas outras figuras ao lado, nós temos foguetes de uma categoria menor, que levam 5 toneladas por 60 milhões, 4 toneladas por 50 milhões, né? Outros foguetes cada vez menores, e diversas nacionalidades. Esse indiano é muito interessante, 500 quilos por 4,2 milhões, extremamente competitivo. Tem esses chineses, o iSpace, de 1.900 quilos, só que não fala o preço. Esse de 200 quilos por 4,5 milhões é muito barato e é reutilizável, né? Então, nós vemos que existe uma corrida entre lançadores de grande porte, né? Temos aqui o New Glenn, da Blue Origin, né? Que é 45 toneladas, e cada um tem uma aplicação. É lógico que quando você coloca menos peso no espaço, o preço vai subir, é natural, só que tem a vantagem da exclusividade, da possibilidade de seleção da órbita mais adequada. Você pode pagar até 1000 vezes mais caro para colocar alguma coisa em órbita, porém compensa, ou às vezes até 1 milhão de vezes mais caro, né, no caso comparando com a Starship, mas mesmo assim, em determinadas situações, faz sentido para o negócio. Aqui, nós temos aqui uma comparação feita pela SciTech, numa aula do professor David W. Thompson, que foi um CEO de uma empresa importante, né? Ele está aposentado, e ele fez uma aula anteontem, em que ele apresentou esse gráfico com as estimativas da Satellite Industry Association, da Aeroconsult e da Space Foundation. Então, em todas essas 3 estimativas, a gente vê que o mercado, o total, né, estimado em 2019 foi de 366 bilhões de dólares em 2019. Pela Aeroconsult, eles estimaram 373 bilhões de dólares, e a Space Foundation, 424 bilhões de dólares. Quer dizer, de qualquer maneira, nós verificamos que é o mercado bilionário, né? Cerca de 1/3 de trilhão de dólares por ano, e foi o que foi feito em 2019, e mesmo a estimativa mais singela, né, que é a da Satellite Industry Association, considerando a commercial space, o gasto com o orçamento da parte comercial é 271 bilhões de dólares. Quer dizer, então, as atividades comerciais no espaço, elas são muito compensadoras e estão ficando cada vez mais. Aqui é uma outra visão do mercado, o número de satélites por países. Nós vemos que está ordenado, os Estados Unidos tem o maior número, a China vindo na sequência, depois um pool de países, tem 177, né? E até o Canadá, 39 satélites. E lógico que tem outros, isso aqui é só para ter uma ideia geral da quantidade de satélites. Esse número de satélites, ele, em cerca de 3 a 4 anos, ele vai ser multiplicado por quase 10 vezes, ou mais, porque algumas empresas de telecomunicações, por exemplo, a Starlink, que é para a internet, usando satélites de 227 quilos, a Starlink, que é uma empresa do Elon Musk, ela planejou colocar 12 mil satélites em órbita, só uma única empresa. Tem a TechSat também tem planejando colocar cerca de 400 a 600. A OneWeb, ela teve alguns problemas, mas ela parece que está retomando também nessa faixa. Então, e outras empresas mais. Então, a gente vê que esse número de satélites vai crescer bastante com a atividade comercial. Nós temos aqui um outro levantamento da Northern Sky Research, que nos últimos 18 anos, 2000 a 2018, a gente pode ver aqui embaixo o crescimento do investimento na área espacial, né? Começou
baixinho, de repente, em 2012, começou a crescer exponencialmente, e nós estamos, segundo esse professor, num ponto de inflexão em que não se sabe se os retornos vão compensar e essa curva vai continuar crescendo, ou estável, um patamar alto, ou se vai ter um ponto de inflexão e vai cair, porque se os retornos não vierem. Eu acredito que os retornos devem vir, porque, por exemplo, o exemplo da própria Starlink, né, de internet mundial, com 12 mil satélites. A estimativa da empresa é de receber 30 bilhões de dólares anuais de retorno. Né? Então, uma empresa, se ela funcionar esse plano de negócios e funcionar os demais planos de negócios, então o mercado vai ficar cada vez mais rentável, vai subir. Sem contar a existência de projetos como o projeto Artemis, que é de colonização da Lua, que vai movimentar um setor da economia para a área espacial que antes não existia. Por exemplo, agricultura fora da Terra, né, testes, etc. E também projetos de missões para Marte, Deep Space, a própria criação das forças espaciais, né, que são forças regulares que têm preparo e emprego. Isso tudo, no meu ponto de vista, eu acho que esse ponto de inflexão vai ser de manutenção ou subir a quantidade de investimentos. Aqui, a estimativa que vai de acordo com o que eu estou falando, né, é que nós temos 990 satélites a serem lançados todo ano até 2028. Então, a gente vê que a gente tem cerca de 2 mil satélites em órbita, e a partir de agora a gente tem uma estimativa de quase 1.000 satélites por ano a mais. Então, a quantidade de satélites deve crescer bastante. Esse aqui é um panorama feito pela Serafim Space Tech Map, né, que é um infográfico, em que nós temos em vários setores da economia espacial, construção de estruturas e espaçonaves, software engineering, materiais e energia, eletrônica e robótica, né? Lançadores, serviços de lançamento, serviços de entrega, né? Mesclando tecnologias espaciais de localização e aeronaves, né? Satélites de observação da Terra, de telecomunicações, de internet das coisas, né? Integração desses serviços espaciais com drones e UAVs, na parte de terminais de solo, né? Segurança é uma coisa muito importante, porque à medida que vai aumentando a rede de telecomunicações e informática, né, no espaço, os ataques cibernéticos ficam comuns, né? Drones e satélites, tanto para serviços de análise de informações, né? Business intelligence, etc. Plataformas de Big Data e inteligência artificiais integradas, quer dizer, e também, fora da Terra, exploração espacial de recursos espaciais, mineração e infraestrutura, né, de criação de hotéis, abrigos fora da Terra e além da pesquisa. Então, e todos esses íconezinhos aqui são empresas comerciais que já estão atuando. Então, a gente vê que não é uma coisa, não é ficção científica. Já tem empresas que conseguiram dinheiro e estão trabalhando de modo privado em todas essas áreas aqui. Aqui é uma outra visão, a parte de transporte e monitoramento, remoção de lixo espacial, suporte a missões Deep Space, que é servicing, né, reabastecimento de satélites, consertos, etc. Transporte espacial de uma localidade espacial para outra, realocação de órbita, né, in orbit and on-orbit delivery, quer dizer, e todos esses ícones aqui, tanto para órbitas geoestacionárias quanto para órbitas próximas da Terra, a gente vê que esses satélitezinhos de cores diferentes mostram que tem empresas de diversas nacionalidades atuando em cada um desses segmentos aqui. Aqui é uma figura pictórica, né? Tem o New Space Hub,
eles usaram essa figura, que é uma interpretação artística, né, de uma remoção de debris. Esse infográfico foi feito por essa Orbofleet. Então, eu vou, antes de... nessa parte de aplicações, eu tenho um filmetezinho aqui interessante, que eu quero ver se eu consigo calçar para vocês também. Deixa eu ver. Stop share. Que eu acho que é bem interessante. Da Orbital ATK, né? Então, são serviços espaciais dessa empresa privada aqui. Deixa eu colocar... Okay. Zoom. Share screen. Ok, file, share. Estão todos vendo a tela do filme? Sim. Perfeito. Então, eu vou passar esse filme aqui. Então, aqui dá um panorama completo do que já existe e do que está planejado para acontecer. A gente observa aqui. Essa Orbital, ela era a empresa que lançava o Pegasus, que é a partir de um avião que estava em órbita. Ela começou assim, mas ela não trabalha só com isso. Tem outras coisas, né? Integração de satélites, né? Satélite de comunicação. Também estão na área de estão capacitando para fazer manutenção de satélites estacionados em órbita. All right, we're ready to go fix that thing. Can you bring us forward another foot, please? Okay, forward a foot. Também a parte do logística espacial. São suprimentos para a aplicação espacial, por exemplo. Something cupola, so the airlock is complete. We copy, thank you. Também serviços satélites automatizados. Isso aí várias empresas, não só essa, estão se capacitando a satélites robôs para fazer pequenas manutenções ou reabastecimento de satélites em órbita para aumentar a vida útil. Isso automaticamente. Não é apenas essa empresa, são várias empresas, inclusive empresas que querem trabalhar com mineração espacial e também se desenvolvendo robôs que fazem mineração automaticamente em asteroides. Adiantada aqui, essa situação mostra que está sendo planejado para dar uma capacidade de para dar uma ideia do que está acontecendo e também o pessoal não dormir, né? Porque a minha voz o tempo todo deve dar um sono aí. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Já tá. Screen sharing. Share. Ok. Bem, então, aí a gente observa que eu falei rapidamente de mineração. Nós temos aqui vários asteroides que têm
minerais que têm realmente valor econômico muito interessante. Inclusive, tem algumas publicações de países da África preocupados com a mineração espacial, porque eles têm grandes empresas de mineração, e essa Planetary Resource, por exemplo, ela estima que um asteroide de 30 metros de diâmetro, ele é capaz de conter 30 bilhões de dólares em platina, né, dependendo da natureza dele. Então, isso aí muda completamente. Essa empresa chegou a lançar alguns satélites, por exemplo, esse Archimedes 3R, né, e outros artefatos. Além dela, tem várias outras empresas que trabalham com mineração. Por exemplo, o próprio projeto Artemis, ele acabou de lançar um edital e algumas empresas, inclusive uma empresa de Luxemburgo, Luxemburgo é um dos países do mundo onde mineração espacial é legal. Realmente existe um arcabouço legal. Então, tem empresas de mineração que se mudaram para Luxemburgo, né? É o caso de algumas delas, essa InSpace, por exemplo, que está desenvolvendo esses robôs que recolhem amostras, carros, etc. E essa empresa de Luxemburgo, ela colocou uma filial nos Estados Unidos para poder participar do projeto Artemis e foi como é que se diz, escolhida uma das empresas que vai recolher amostras da Lua, né, na parte de mineração. Também turismo espacial, o turismo espacial também está forte. Essa figura desse senhor aqui, ele é um turista, ele foi 2 vezes para a estação espacial, aproveitando o programa russo, né, lá de Baikonur. Temos também a Virgin Orbit, que está desenvolvendo aviões que têm condições de ir até fazer voo suborbital. Temos empresas trabalhando com balões que ficam a 100 quilômetros de altitude, de tal maneira que pode-se ter uma experiência orbital. E a própria Starship, que permite levar 100 pessoas, né, em voos suborbitais ou em determinadas situações até para viagens maiores. Agora vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas militares, né? Aí eu vou passar para vocês o último filmezinho, para ter uma ideia do que é atividade militar, uma das atividades, né, que seriam ameaças e preocupações que podem ocorrer. Pronto. É um filminho curto, de 1 minuto mais ou menos, 1 minuto e 40, que foi feito a partir de uma reportagem da CNN de 40 minutos. Então, ele foi editado só para passar uma ideia do que existe, né? Deixa eu ver, screen sharing. Share. Ok. O pessoal está vendo? Sim. Okay. Sim. Kidnapper satellites, kamikaze satellites, anti-satellite missiles, multiple weapons with one target, the U.S. Next. So our satellites are at risk, and our ground infrastructure is at risk. War, as we've never known it. The first battles would likely be silent. The satellite's official call sign is Cosmos 2499, but the airmen here have a more daunting nickname, Kamikaze, a spacecraft expressly designed to maneuver up close to another satellite and disable or destroy it. In other words, this satellite can go on attack. Launched in 2014, just a few months after the Kamikaze, this second Russian satellite takes offensive space capability to a new level, operating like a space fighter jet and a spy plane. We watched, again in real time, as Luch shadowed a European communication satellite, hoovering up every byte of information. Over the course of a year, Luch has also cozied up to 3 U.S. satellites, handling some of the most sensitive military communications. Luch
Then, 6 years later, China made a far stealthier advance in weaponizing space. AGI's operators initially observed the Shiyan, meaning experiment in Chinese, experimenting, shadowing a second smaller Chinese satellite, until one day that second satellite disappeared. Então, esse filme ele é interessante para poder mostrar as capacidades que já existem, né? E estão disponíveis para tanto para defesa quanto para ataque, né? Então, existem capacidades anti-satellite weapons e preocupações de cibernética que têm que ser levadas a sério, né, na hora de você fazer um sistema espacial, principalmente hoje. Por exemplo, não basta você ter níveis de acesso e senha, você tem que estar se preocupando com o design do seu satélite, a arquitetura tem que ser robusta para a cibernética, os protocolos, tem que escolher o que pode terceirizar, o que não pode. As coisas têm muita coisa ainda para se evoluir. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Opa, cadê? Ok. Zoom. Share. Perfeito. Share. Eu já estou chegando ao final da minha apresentação, né? Tem que... Ok. Está ok. Vamos acabar aqui. Então, a parte perspectiva militar. Nós observamos aqui que, desde 2013, quando a China demonstrou capacidade de destruir e sequestrar satélites, a organização de forças regulares no espaço tem crescido. A Rússia demonstrou capacidade de hackear satélites em 2014. A Espanha ela já possui um comando conjunto e um comando operacional espacial cibernético dentro do Estado-Maior de Defesa. A Índia tem capacidade de destruir satélites desde 2015 e está estabelecendo, acho que já estabeleceu, uma agência espacial de defesa. A França, por conta de 8 satélites deles que foram hackeados, eles estabeleceram em 2019 a Força Aérea e Espacial e já devem planejar as próximas missões de patrulha espacial com satélites armados. A OTAN estabeleceu uma doutrina mais clara com relação ao controle do espaço, em que na doutrina ela agora se preocupa em ter liberdade de ação no espaço e negar a liberdade de ação aos oponentes. Então, já é um nível mais alto. E os Estados Unidos, em dezembro de 2019, criou a Força Espacial, né, que é um preparo e emprego, né? O Canadá, ele está reestruturando, houve uma reestruturação, criando um diretor-geral, um oficial-general de 4 estrelas, exclusivo para a área de espaço, na Royal Canadian Air Force. A Itália está estabelecendo uma força espacial, eles têm já um setor específico no Ministério da Defesa, né? E o Japão tem uma unidade, né, para operação espacial, não chega a ser uma força. E o espaço, militarmente falando, ele é importante porque ele é a base para interoperabilidade e sinergia entre países aliados, então ele é importante. Porque, além do terra, mar, ar e cibernético, o espaço é um dos 5 domínios de combate da atualidade que precisa trabalhar de maneira conjunta, né, com os outros domínios. Aqui um exemplo, né, de evolução do pensamento militar. Esse aqui é o National Architecture da Space Development Agency, que foi lançado o ano passado para as empresas começarem a apresentar propostas, né? É uma arquitetura com 7 níveis, com diversas aplicações, uma camada de transporte, de comunicações global, né, e com aplicações entre a Terra e a Lua, né, com diversos propósitos para garantir a segurança no espaço. E, como eu falei, em países aliados, cooperação, essa figura aqui ela mostra algumas atividades de cooperação, simpósios, congressos, conferências, reuniões,
exercícios simulados, cursos de pós-graduação, na qual o Brasil tomou parte desde 2012, né? Então, a gente vê que a quantidade de países engajados nessas atividades aqui nas Américas tem aumentado bastante, o que é muito bom, que está facilitando a integração das nossas atividades no espaço. E, com relação a essas oportunidades, um passo importante, né, que a gente observou é a abertura que a nova política espacial, nacional espacial dos Estados Unidos tem para a participação de países aliados, né? Então, ela foi editada em 9 de dezembro de 2020 e ela abre espaço para colaboração, inclusive com empresas privadas dos países, né? Em Situation Awareness or Outer Space, né? Para consciência situacional, né? E trabalhos no espaço profundo. Áreas de comum interesse de desenvolvimento na defesa, na área espacial, e a cadeia de suprimento de itens e serviços que não são fabricados nos Estados Unidos e materiais. Então, essa política ela flexibiliza e ela abre essa oportunidade de uma maior participação dos aliados nas atividades espaciais com os Estados Unidos. As cooperações, oportunidades de cooperação, elas podem ser tanto na parte de lançamentos responsivos, Space Situation Awareness, que é essa consciência situacional, né? Space System Development, desenvolvimento de sistemas em comum, operadores, troca de operadores, né? E exercícios militares. Na parte de pesquisa, nós temos a possibilidade de fazer desenvolvimento ou aumentar o número de estações para aumentar a consciência situacional, né, do que está em órbita em torno da Terra. Também estudos da ionosfera, que são muito importantes para garantir tanto os serviços de localização quanto de comunicações. Então, pesquisas conjuntas nisso é um esforço que vale a pena fazer em cooperação. E o outro fator importante, nós já temos uma cooperação de longa data na SICOFA, né, que é a atividade de cooperação de sistemas entre as Américas, as Forças Aéreas das Américas. Então, as Forças Aéreas elas podem, nas atividades da SICOFA, colaborarem mais na utilização de equipamentos e serviços espaciais, melhorando a prestação deste serviço. Nós tivemos, agora, no final do ano, recentemente, em 2020, uma conferência na America's Space Conference, e alguns pontos, cada país apresentou suas possibilidades de trabalho conjunto, mas esses 8 pontos aqui, eu peguei um resumo de todos, né, que é o aumento da utilização de sistemas espaciais na SICOFA, trabalhar num acordo multilateral de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação de produtos espaciais, um RDT&E multilateral, né? Desenvolver um Space Domain Awareness, né, mais avançado, Space Weather, né, clima espacial, fazer pesquisa junto, pesquisas acadêmicas na área de desenvolvimento de nanosatélites, pesquisas acadêmicas no desenvolvimento de nanolançadores para serviços, né? Principalmente para permitir os lançamentos responsivos. Ok, eu acho que esse último aqui foi uma repetição, porque o primeiro estava escrito em português, me desculpe, uma falha aqui. Mas são 7 áreas de cooperação. Então, feito isso, né, eu acabei a minha parte, eu passei uns 7 minutos do horário, me desculpem, mas já estou disponível para fazer perguntas. Obrigado, Brigadeiro, pela apresentação. Eu vou convidar aqui para a primeira pergunta o comissionado Manuel